Olá, gente querida! Hoje, dia 21 de setembro, a igreja celebra a festa do evangelista São Mateus, apóstolo. Ele era cobrador de impostos em Cafarnaum e foi chamado por Jesus. Deixou tudo para segui-lo. Vamos ao texto do Santo Evangelho, que é de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse, a igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. No texto do evangelho de hoje, Jesus está chamando os primeiros discípulos no evangelho de Mateus. Encontra-se com um que é cobrador de impostos. No tempo de Jesus, o Império Romano geralmente leiloava a cobrança de impostos de cada cidade. Alguém muito rico pagava ao Império Romano o direito de cobrar os impostos daquela cidade. Pagava antecipadamente e depois cobrava os impostos, sempre com uma taxa mais alta para ter o lucro sobre a cobrança dos impostos daquela cidade. Nos evangelhos aparece Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, ele é chefe dos cobradores de impostos. E aparece aqui Mateus, este sim é um dos cobradores de impostos, colaboracionista com a estrutura de domínio do Império Romano. Ele também é conhecido como Levi. E ele, obviamente, é odiado pelos seus concidadãos por ser colaboracionista com o Império Romano, portanto com os pagãos. E normalmente os cobradores de impostos também são tidos como desonestos. Essa era a fama dos publicanos, também chamados cobradores de impostos. Jesus está passando. Jesus o viu e o chamou. Ele abandonou a mesa de cobrança dos impostos e seguiu a Jesus. Ele deixa a ilusão das riquezas para seguir o Mestre que não tem onde reclinar a cabeça. O Papa Francisco retirou o seu lema desse encontro de Jesus com Mateus. Mateus foi agraciado pela misericórdia de Deus, Deus o perdoou e o escolheu.
o elegeu e o chamou. Na verdade, o Papa Francisco, muitas vezes, antes de ser Papa, contemplou uma pintura de Caravaggio que está na igreja de São Luís dos Franceses, em Roma, pertinho da Praça Navona. O artista italiano pintou essa cena do chamado e da conversão de Mateus. Há alguns verbos muito fortes na estrutura da vocação. Primeiro é o verbo ver. Jesus viu Mateus. Segundo, o verbo chamar. Jesus o chamou. Terceiro, o verbo deixar, abandonar. Ele deixou a mesa, a coletoria de impostos. Quarto, o verbo seguir. Ele levantou-se para seguir Jesus. É interessante perceber nos evangelhos, quando os olhos de Jesus se entrecruzam com os nossos, o resultado é a conversão e o seguimento. Quem acolhe a misericórdia de Cristo também se torna instrumento da misericórdia de Deus para os irmãos. Por pura gratidão, Mateus oferece uma refeição a Jesus na sua casa. Ele é generoso e grato. E ele convida muitas pessoas consideradas impuras, pecadoras públicas. É interessante perceber como Jesus faz comunhão de mesa com pessoas consideradas impuras e escória da humanidade. Jesus justifica essa sua postura com uma sentença lapidar, trazida lá do Antigo Testamento, do livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Quero misericórdia e não sacrifício. Como é belo então perceber como Mateus foi agraciado pela misericórdia de Deus e tornou-se ele também instrumento da misericórdia de Deus na vida de outras pessoas. Por meio do seu evangelho, também nós hoje somos atingidos por essa graça de Cristo, revelada nas palavras belas que Mateus nos deixou como testemunho do seu amor por Cristo Jesus. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração, e a Eucaristia nos lança à missão.